por obséquio, por gentileza. Novo Testamento, Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo 10, começando com o versículo 46. Antes de lermos o texto sagrado, eu quero louvar a Deus por estar aqui com vocês mais uma vez. Muita gente talvez não sabe, eu sou dessa igreja há 19 anos. 19 anos, né, meu amor? Vai fazer 20, né? 20 anos dessa igreja, pastor auxiliar. Cheguei aqui, me lembro como diácono. Primeira vez que eu assisti um culto, eu estava do lado direito ali, vim com um amigo. Ele falou, você podia congregar aqui. Eu falei, rapaz, é uma boa ideia, viu? E vim para cá e o pastor Sócio, na época, me recebeu, me indicou para ordenação pastoral. E meus filhos cresceram aqui, Giovana e Guilherme. Giovana já fez 18 anos, né? Já entrou para a faculdade, Guilherme está com 16. Enfim, hoje continuo aqui, servindo a Deus, pastor auxiliar aqui do pastor Heidman Daniel, eu e minha esposa, pastora Naira, e aproveitamos aqui para convidar vocês. Toda quinta-feira nós estamos aqui num culto chamado Quinta de Graça. Está muito bom, Deus tem abençoado muitas vidas. E eu vou confessar uma coisa aqui para vocês, eu queria ver na Quinta de Graça mais gente desta igreja do que de outras igrejas. Você entendeu? Então, um recado está dado, você é o meu convidado, venha, tem uma palavra de Deus para a sua vida nesse lugar. Próximo mês, os 60 anos da igreja, vai ser tremendo, vai vir muita gente boa aí, usada por Deus, você não pode ficar de fora não, tá bom? Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46, diz-nos assim a palavra do Senhor. Foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos e uma numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e, ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Noutra versão, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: levanta-te, tem bom ânimo, porque o mestre está te chamando. E ele, atirando de si a capa, jogou ao lado. O cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: o que queres que eu te faça? E ele respondeu: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. E imediatamente ele passou a ver e foi seguindo Jesus caminho afora. Sente-se, por gentileza. Empreste-me seus ouvidos, me dê sua preciosa atenção. Eu quero compartilhar com você uma palavra que está no meu coração para esta noite. O texto em apreço é um dos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, principalmente no tocante aos milagres realizados por Jesus. Todos nós somos sabedores que, por onde Jesus passava, milagres aconteciam.
Se você fizer um apanhado na teologia de Marcos, ou na proposta da pregação de Marcos, na escrita de Marcos, você vai descobrir que Marcos deixou bem claro que Jesus realizou milagres por duas razões. Primeiro, para atestar a sua messianidade e para ganhar a atenção do público para neles implantar o reino de Deus. Porque a proposta principal de Jesus ao vir à terra, acredite, não foi a de realizar milagres, mas foi a de colocar o reino de Deus no coração do homem, pois este é o maior dentre todos os milagres. A Bíblia diz que Jesus está indo para Jerusalém. Eu me lembro do que está lá em Lucas 13 e 22. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando, pregando e caminhando para Jerusalém. A trajetória de Jesus é da manjedoura para Jerusalém. Em Jerusalém, na manjedoura, ele nasce, e nós somos sabedores disso para se cumprir o que diz a Bíblia. Está lá em Lucas capítulo 2 e verso 11, quando a Bíblia diz: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Lá na manjedoura cumpre-se a promessa lá de Isaías capítulo 7 e verso 14, quando o profeta vaticinou dizendo: uma virgem dará à luz a um filho e pôr-lhe-á o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aleluia. Na manjedoura cumpriu-se que está lá em Isaías capítulo 9 e verso 6, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. A teologia chama isso aqui de polissemia. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Na manjedoura, o Senhor das nossas vidas, o Salvador das nossas almas, o Redentor do mundo, chorou pela primeira vez. Da manjedoura ele vai para Jerusalém. Lá em Jerusalém ele iria cumprir o que está em Gênesis capítulo 3 e verso 15. E os teólogos usam o termo no latim proto-evangelho, primeiro evangelho que foi pregado. Da tua descendência sairá um, tu lhe ferirás o calcanhar, ó serpente. Mas da descendência da mulher sairá um que esmagará a tua cabeça. Jesus está indo para Jerusalém. Jesus vai passar agora em Jericó, muito embora quando você pega o capítulo 10 e verso 46 do Evangelho de Jesus escriturado por Marcos, você vai descobrir que ele é um texto sinótico. Por quê? Porque ele está também lá em Mateus capítulo 20 verso 29 e lá em Lucas capítulo 18 e verso 35. Só que tem um detalhe. Marcos diz que o milagre aconteceu quando Jesus saía de Jericó. Mas Lucas diz que o milagre aconteceu quando Jesus entrava em Jericó. E Mateus também diz que o milagre foi quando ele estava saindo. Alguém já apropriou-se disso aqui para dizer que a Bíblia entrou em contradição, que a Bíblia falha, que a Bíblia mente, que a Bíblia erra? Por que é que um diz que o milagre aconteceu quando Jesus entrava e por que é que o outro diz que o milagre aconteceu quando Jesus saía? Muito simples. No Novo Testamento não existe uma Jericó só, existem duas. A Jericó do capítulo 6 do livro de Josué, que sobre ela foi lançada uma maldição sobre aqueles que a reconstruíssem, essa se tornou ruínas. E uma nova Jericó construída por Herodes, que tornou-se a cidade de veraneio, a cidade das palmeiras, a cidade das piscinas, a cidade da majestade, a cidade da opulência. Uma ficava a 1,5 km da outra. Quem ia para Jerusalém tinha que passar pela antiga Jericó e sair dentro da nova Jericó. Então Marcos viu Jesus saindo da antiga Jericó e Lucas viu Jesus entrando na nova Jericó. Então não tem contradição. A Bíblia é um livro infalível
que nunca se contradiz. O Águia de Aia, poliglota, estadista, homem detentor de uma das maiores oratórias que o Brasil já conheceu, ele fez um estudo na gramática brasileira e descobriu 43 erros. Media 1,56 m de altura, ficou invocado, porque baixinho, quando fica invocado, é um negócio sério. Ele fez um estudo na gramática brasileira, descobriu 43 erros, se empolgou e disse: agora eu vou estudar a Bíblia e vou descobrir todos os erros que a Bíblia tem. Rui Barbosa leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis. Passando os dias, ele encontrou-se com seus amigos e eles perguntaram: e aí, doutor Rui, quantos erros o senhor encontrou na Bíblia? Ele disse: caros colegas, eu fui procurar os erros da Bíblia e aconteceu o contrário. A Bíblia descobriu todos os erros da minha vida. Alguém chegou na biblioteca de Rui Barbosa, no estado de São Paulo, e viu que tinha um livro de capa preta lá em cima. Alguém perguntou: por que desse livro aqui? O que é isso? Ele disse: depende. Depende do quê? Se você estiver fraco, ele é força. Se você estiver pobre, ele é riqueza. Se você estiver perdido, ele é bússola. Se você estiver faminto, ele é pão. Se você estiver com sede, ele é água. Se você estiver desgraçado, ele é graça. Ele é o que você precisa. É o livro dos livros. É a Bíblia Sagrada. Aí alguém perguntou: por que você coloca em cima? Ele disse: é a coroa da minha biblioteca. Aí alguém disse: se eu tirar de cima e colocar de baixo, ele disse: vai sustentar não só minha biblioteca, mas todos os livros do mundo. E se eu tirar de baixo e colocar no meio? Ele disse: é o coração da minha biblioteca. Ei, Rui Barbosa escreveu uma frase que tornou-se célebre. Ele disse: a Bíblia é um oceano em que as grandes baleias se perdem dentro dela. Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão que morreu nos cárceres de Hitler, ele disse: não precisa ninguém ajudar a Bíblia por si só, ela se ajuda e se explica. Então não tem erro na Bíblia. Marcos viu Jesus saindo, Lucas vê Jesus entrando. Só que tem um detalhe: de uma Jericó para outra ficavam muitos doentes, cegos, mendigos, miseráveis, pessoas que precisavam do auxílio de outro. Nessa época que Jesus está passando aqui é quando estão indo para a festa. Então a movimentação é muito grande. Você sabe que os outros evangelistas falam de 2 cegos. Aí vem alguém dizendo: e por que é que só aparece Bartimeu? E alguém defende que Bartimeu se destaca pelo fato dele ter sido mais incisivo quanto ao clamor. Isso é outra história. Mas o que a Bíblia dá ênfase aqui é no milagre de Bartimeu. E quando eu olho para Bartimeu, para o cego de Jericó, é perceptível que ele era cego, não tinha dinheiro, era doente, era mendigo, não tinha dinheiro, porque um cego não sabe para onde ir, e um mendigo não tem com que para onde ir. E a Bíblia diz que ele não tinha nome, não tinha valor próprio, porque Bartimeu, do aramaico filho de Timeu, ninguém conhecia esse rapaz pelo nome dele. Ele era conhecido pelo nome do pai dele, ele não tinha uma identidade própria. A única coisa que se sabia dele é que ele era cego. Escute isso aqui. Eu fico imaginando que quando a multidão começa a passar e ele escuta que está vindo o burburinho, ele não via, mas ele usava o que ele tinha. Ele tinha audição, não tinha a visão, mas tinha audição. Um dos grandes problemas nossos, sabe qual é? É que nós valorizamos muito o que não temos e desprezamos muito aquilo que temos. Corremos atrás do que não temos, nos desesperamos por aquilo que não temos, adoecemos por aquilo que não temos, entramos em desespero por aquilo que não temos, e Deus está dizendo: eu te dei tanta coisa e você não valoriza. Eu te dei vida, o fôlego da vida, você está respirando, você tem família. Se nós olharmos ao redor, nós teremos muito mais razões para agradecer do que para reclamar. Nós teremos mais razões para louvar a Deus do que para murmurar. Pelo amor de Deus, valorize o que você tem. É simples, mas foi Deus que te deu. É simples, mas é com essa simplicidade que Deus vai usar você. É simples, mas veio de Deus. O que você tem não veio do diabo, acredite nisso. Tiago disse no capítulo 1, verso 17: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem descendo das alturas do Pai das luzes,
em quem não há dúvida nem sombra de variação. O que está em você foi Deus que colocou. O que você tem foi Deus quem te deu. Felipe Jansen disse com muita propriedade que até as coisas boas que existem em nós foram dadas por Deus. Eu gosto muito do Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, o Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um charco de lodo, de um tremendal de lamas, firmou os meus pés e os meus passos sobre uma rocha. Pôs nos meus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. O cântico novo foi Ele que deu, foi Ele que deu. O que você tem não vem do diabo, acredite. O que você tem vem de Deus, vem do céu. Foi Ele que colocou em você, então agradeça ao invés de reclamar. Aleluia, aleluia. Vire-se para quem está do seu lado e pergunte para essa pessoa: você já agradeceu hoje? Você está valorizando o que você tem? Você está valorizando o que você tem? É pouco ao seu ver, mas foi Deus que te deu. É simples ao seu ver, mas foi Deus que te deu. Ei, olha para cá. Você tem mais razões para louvar do que para murmurar. Você tem mais razões para agradecer do que para se desesperar. Ele não via, mas ele ouviu. E a Bíblia diz que ele ouviu que era Jesus. Eu fico imaginando Bartimeu se preparando e dizendo: hoje o negócio aqui vai ser grande, porque se num dia comum as esmolas aqui têm sido consideráveis, imagine com uma multidão dessa que eu estou ouvindo. E as multidões que afluíam a Jesus, elas eram de aproximadamente 15 mil pessoas. Com base no que o Senhor diz isso, pastor? Marcos 6:43, diz a Bíblia que Jesus multiplica 5 pães e 2 peixes e alimenta uma multidão de quase 5 mil homens. O mesmo designativo que aparece no grego aí no Novo Testamento para pai, é o que se usa para homem. Se judeu é muito parecido com nordestino, eu não vou colocar muitos não, mas todo judeu tinha em casa uma mulher e um menino, 2 meninos, 3 meninos, 4 meninos, 5 meninos. Imagine esse povo todo lá com mulher e filhos. Era para mais de 15 mil pessoas. Então lá vem aquela multidão e Bartimeu escuta que se tratava de uma multidão. Bartimeu prepara a bengala, prepara a cuia, sei lá onde ele colocava a esmola, e diz: hoje vai ser prato cheio, hoje vai ser esmola para mais de metro. Parece que eu vejo Deus na sua presciência olhando para Bartimeu e dizendo: você está atrás de uma esmola hoje, eu preparei para você hoje um milagre. Você está atrás de algo que vai resolver o seu problema por 1 ou 2 horas, eu preparei algo que vai mudar a sua vida. O Deus a quem nós servimos não é Deus de esmolas, aleluia. O Deus a quem nós servimos é Deus de coisas celestiais, gloriosas, maravilhosas. Ele é Deus de milagre. Deus não tem esmola para você. Ele se prepara para naquele dia pedir uma esmola, e ele começa na ação que ele estava acostumado. Ele era expert em pedir esmolas, mas naquele dia o negócio não está funcionando, porque o povo está focado no personagem principal que conduzia aquela multidão indo para Jerusalém. E está lá Bartimeu gritando: uma esmola, uma esmola, uma esmola, por favor, uma esmola, pelo amor de Deus. E nada de esmola. Bartimeu, tem alguma coisa errada, porque o povo sempre me dá esmola. Mas naquele dia a multidão estava centrada em Jesus. Aí Bartimeu desespera, diz: alguém me ajuda, por favor, o que é que está acontecendo? E alguém diz: você não sabe, nós estamos seguindo o maior homem que já pisou nesta terra. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é ele? Aí alguém diz assim: Jesus de Nazaré é o que nós estamos seguindo, Jesus o Nazareno. É aqui que eu entro. Sabe o que é que eu vejo aqui? Bartimeu não tem olhos físicos, mas Bartimeu vai enxergar com os olhos da alma. Olhe para cá, acredite. A visão, aleluia, da alma, os olhos da alma, os olhos espirituais são muito mais poderosos do que os olhos materiais. Os olhos materiais buscam coisas materiais. Os olhos materiais querem coisas materiais. Os olhos materiais estão ávidos por coisas materiais. Mas os olhos da alma estão buscando além. Com quais olhos você está olhando? Qual é a visão que está prevalecendo na sua vida? Sabe o que é que eu vejo em Bartimeu? Um cego que podia enxergar. E o que é que ele enxerga, pastor? Escute.
A multidão ia passando com Jesus e aquela seria a última vez que Jesus passaria em Jericó. Bartimeu simplesmente aproveita a oportunidade. Bartimeu viu a oportunidade, enxergou a oportunidade do milagre. Uma certa vez Paulo disse: aproveitem as oportunidades. Alguém chegou para a oportunidade e perguntou: oportunidade, onde estás? Ela disse: vou passando. Nós temos que ter muito cuidado para não desperdiçarmos as oportunidades. Às vezes nós estamos em um culto como esse e o sentimento que nos preenche é simplesmente o de preencher um horário. Às vezes nós estamos num culto como esse e a razão maior, a motivação maior que nos traz aqui é porque não teríamos outra coisa mais interessante para fazermos hoje e resolvermos virmos a este culto. Talvez o que mais nos enche aqui é porque nós queremos encontrar alguém, ver alguém ou participar de uma reunião. Ei, Deus te trouxe aqui hoje para dizer a você: aproveite a oportunidade. Talvez seja a última oportunidade. Deus jamais vai desperdiçar. Quando você aproveitar a oportunidade, Ele tem milagres para você. Não que você venha comprar Deus, não que você venha barganhar com Deus, mas Ele é um Deus de milagres. Então aproveite a oportunidade e viva hoje o seu milagre. Primeiro, Bartimeu viu, enxergou a oportunidade do seu milagre, porque Jesus ia, ficar repetindo aqui até você vir comigo. Jesus ia passando. Bartimeu enxergou a oportunidade do milagre. Segundo lugar, sabe o que é que Bartimeu enxerga? Escuta isso aqui. Quando Bartimeu perguntou para alguém: quem é? Alguém disse: é Jesus, o Nazareno. Bartimeu começa a clamar e a dizer: Jesus, filho de... Peraí, mas o que foi que Bartimeu ouviu? Jesus de Nazaré. Como é que ele clama? Jesus, filho de Davi. Bartimeu aqui está revelando a identidade messiânica de Jesus. Se você fizer um estudo na Bíblia, você vai descobrir que no Antigo Testamento não tem registro de cura de cegueira, porque o sinal do milagre da cura de cegueira é para revelar a messianidade de Cristo. Sabe o que é que Bartimeu está dizendo? Ele é o Messias que veio revelar-se e vai curar a minha cegueira hoje. Então Bartimeu enxerga diferente da multidão. A multidão enxergava Jesus de Nazaré. Bartimeu enxerga Jesus, filho de Davi. Você não é obrigado a andar segundo o fluxo. Você não é obrigado a ir segundo a onda. Você não é obrigado a descer conforme a correnteza. Você é igreja. Você é filho de Deus. Você é chamado, comprado, lavado e redimido. Então você foi chamado para ir na contramão da lógica. Vou dizer de novo: nós somos o contrafluxo. Nós somos a contra-regra. Nós somos a contra-cultura. Você não é obrigado a se empanturrar de fracasso, de derrota, de mensagens caóticas, de desespero. Não, não. Você foi chamado para ser mais do que vencedor. A multidão está dizendo morte, a igreja está dizendo vida. A multidão está dizendo desgraça, a igreja está dizendo graça, 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 graça. Porque nós recebemos a graça e cremos no poder da graça. Se esse aplauso aí for para Jesus, pelo amor de Deus, faça direito. Se for para mim, nem bata palma. Você não é obrigado a seguir o fluxo. A multidão está dizendo: é Jesus de Nazaré. Você lembra daquela história? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Bartimeu está dizendo: eles estão vendo, enxergando Jesus como simples homem de Nazaré. Mas eu enxergo Jesus como filho de Davi. Sabe o que é que Bartimeu enxerga em terceiro lugar?
Bartimeu enxerga que tem que clamar. A Bíblia diz que ele clama: Jesus, filho de Davi. Mas alguém chega perto de Bartimeu e diz assim: cale sua boca, você está incomodando o mestre. Você já ouviu falar em juízes de causas espirituais? Já ouviu falar? Gente que acha que Deus é conforme os padrões dele. Já viu alguém que colocou Deus numa caixinha de sapato e diz: Deus é assim, ó. Deus tem que ser assim, conforme eu quero que Deus seja. Deus é muito mais do que você pensa e imagina, Ele vai além. Ora, Isaías quis dimensionar, pastor Daniel, a grandeza de Deus e não conseguiu. E olha o que é que Isaías diz no capítulo 40, verso 12. A teologia chama isso de pergunta retórica: quem é como o nosso Deus, que pega as águas dos mares e põe na concha da sua mão, todo o pó da terra ele mede no terço de uma efa, está sentado na redondeza da terra, chama todos os homens, vê todos os homens como gafanhotos, chama todo o exército de estrelas pelo seu nome, todas vêm sem lhe faltar nenhuma. Isaías 66, verso 1, ele diz assim: porque o Senhor está sentado no céu e a terra é o escabelo dos seus pés. É um tamborete onde Deus coloca o pé em cima. Não dá para dimensionar a grandeza do seu Deus, do Deus desta igreja, do Deus que chamou você. Aleluia! Não tem como dimensionar a grandeza dele. Você lembra do que está lá no Salmo 113, versos 5, 6 e 7? Quem é como o nosso Deus? Quem curva-se para ver os céus. Observe que está pluralizado, não é o céu, céus. Por quê? Porque o judeu acreditava na existência de 3 céus: aurânio, mesorânio e eporâneos. Céu estelar, céu atmosférico e céu dos céus. Mas os gregos acreditavam na existência de 7 céus. Pega os 7 céus dos gregos, coloca os 3 dos judeus, que vai dar 10. É alto, né? Mas o meu Deus, para olhar para os 10 que eles creem, tem que se curvar. Bendito seja o nome do Senhor. Você entendeu? De tão alto que ele está. Bendito seja o nome do Senhor. Não dá para dimensionar a grandeza do seu Deus. É por isso que ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E alguém está dizendo: cale a sua boca, você está incomodando o mestre, querendo ser juiz de causa espiritual, dizendo: aqui tem que ser conforme nós queremos. Não. Eu já vi alguém chegando e dizendo: fulano, quando dá glória a Deus, baba. Fulano, quando sente a presença de Deus, chora. Fulano, quando sente a presença de Deus, marcha, entra no ninja. Eu já vi tudo que você imaginar já. Estava pregando esses dias numa cruzada lá no Rio Grande do Norte, e no meio da rua, bastante gente, e lá vem um obreiro, irmão, no meio da multidão. Eu não estou falando de meninice, de exagero, não estou falando de desordem, de bagunça, não. Eu estou falando daquilo que você vê, você sente que é Deus. E aquele obreiro veio marchando no meio, foi bonito aquilo ali. E onde ele passava, você sentia a presença. Não, sabe, não era aquela coisa para querer aparecer. Ei, estou aqui, ó. Ei, cheguei. Já viu? Aquelas pessoas também que gostam de dar uma aparecida. Não era nada disso. E ele marchava no meio do povo, onde ele ia passando, a glória de Deus enchia o lugar e tomava conta do ambiente, aquela coisa toda. Aí quem sou eu para chegar para um homem daquele e dizer assim: ei, para, cala, não precisa disso não. Vai falar com ele, que ele vai dizer: sabe o que para você? Há 15 anos atrás eu estava numa penitenciária condenada a 50 anos de cadeia. Deus me libertou de lá, transformou a minha vida, me deu uma família, me batizou com o Espírito Santo, fez de mim um obreiro. Você vem me dizer que eu não posso glorificar a Ele do jeito que eu sinto de glorificar? Então não entra nesse negócio. Deixa o teu irmão adorar. Não é do jeito que você acha que tem que ser. Você pode procurar no texto, irmão. Em nenhum lugar Jesus estava achando ruim porque o camarada estava gritando. Isso é uma coisa nossa. Pode babar, fazer cara feia. Se for de coração e de verdade, pode ficar tranquilo, ele recebe o seu louvor. E não incomodes o mestre. Só que o tiro saiu pela culatra. Se tem alguém pensando que vai calar a sua voz, se tem alguém pensando que vai deter o seu louvor,
Se tem alguém pensando que vai parar a sua marcha, frear a sua marcha, está muito enganado. Quando disseram cale a boca, aí que o grito saiu mais alto e ele clamava cada vez mais. Ninguém vai calar a sua voz, ninguém vai tirar o louvor da sua alma. Bendito seja o nome do Senhor. Eu me lembro, sabe de quê? Do Salmo 126, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam de Sião, ficamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua se encheu de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Quem aqui tem cântico na língua e riso no rosto, segure as duas mãos lá em cima, abra a sua boca e glorifique o nome de Jesus neste lugar. Aleluia, aleluia. Deus te trouxe aqui hoje para dizer a você: ninguém vai tirar o perfeito louvor que Ele colocou em você. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Eles vão tentar, mas não irão conseguir, porque o que está dentro de você é maior. Sabe o que é que está dentro de você? Atos 1:8. E recebereis, e recebereis, e recebereis, e recebereis, e recebereis. Poder aí vem de dunamis, virtude, força, força propulsora, aquilo que empurra você. Sabe o que é que Jesus está dizendo aqui? Vocês serão dinamites nas minhas mãos que irão explodir todas as estruturas do inferno. Ei, sabe aquela estrutura que o inferno levantou lá na sua casa? Ela vai ruir na autoridade do nome de Jesus, através do teu louvor e através da tua vida. Interessante, pastor Daniel, que Jesus falou isso aqui no capítulo 1, verso 8, porque no verso 11, os discípulos e os varões galileus viram ele subindo. Não é isso, pastor Davi? Jesus está subindo. Quando Jesus está subindo, aí os anjos dizem assim: varões galileus, da mesma forma como vocês estão vendo ele subir, ele descerá. Jesus sabia que deixaria os discípulos, então Jesus está dizendo: eu deixarei vocês, mas não deixarei vocês sozinhos. Eu vou dar uma força para vocês enfrentarem Roma, o inferno, seja lá quem for, vocês vão romper, atravessar. É por isso que lá em Mateus 16:18 ele já tinha dito: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu levantarei a minha igreja, e as portas do inferno. Portas aqui fala de poderes, é uma referência até ao Deus Hades, ao Deus da morte. As portas do inferno não prevalecerão, porque Jesus não está dizendo que o inferno vem contra a igreja. Jesus está dizendo que a igreja vai contra o inferno, despovoar o inferno. Bendito seja o nome do Senhor. É por isso que Ele nos deu esta graça, este poder. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer aleluia, aleluia. Ninguém vai calar a sua voz. Aí a Bíblia diz que Bartimeu levanta a voz mais alta. Ele enxergou o que precisava perseverar. Acho que uma das frases que eu decorei no início do meu ministério foi essa: a perseverança é uma árvore de raízes amargas, mas os seus frutos são doces. Persevere, insista, persista, não desanime, não se renda. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Não baixe sua cabeça. Crente enraizado, alicerçado, irmão. Como dizia um pastor que eu tive, ele dizia: não abre nem para um trem carregado de pólvora com bêbado fumando um charuto em cima, irmão. Crente alicerçado não tem medo de nada, ele fica firme. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, ele não será atingido. Esse negócio de qualquer coisinha, vou mudar de igreja, qualquer coisinha, vou deixar. Eu estou decepcionado com o evangelho. Você não entendeu nada de evangelho nunca. Eu estou decepcionado com a igreja, como se você não fizesse parte da igreja e você fosse perfeito.
Ah, porque eu não gosto do jeito dele. E talvez tem muita gente que não gosta do seu jeito também. Ah, porque ele não é o que eu esperava. E você é. Você corresponde à expectativa de todo mundo. Eu vou muito ser sincero com você. Muito cuidado quando todo mundo bater palma para você. Nossa, 100%. A prova está errado. Você não é melhor do que Jesus? Jesus disse: ai de vós quando todos disserem bem de vós. Jesus não agradou todo mundo. Tem que ter oposição, irmão. Tem que ter os do contra. É igual aquele camarada que tinha um restaurante e o restaurante dele começou a cair a produtividade e o povo não vinha mais e reclamando do sabor e vai deixando, ele entrou em desespero. Meu Deus do céu, meu peixe era o melhor aqui da região e o que é que está acontecendo? E sai procurando orientações e guru e todo mundo, contrata coach, todo mundo, e não, rapaz, tem um camarada ali que é mestre, vai lá que ele vai te ensinar. Ele chegou lá: a minha história é essa aqui, o meu restaurante caiu. Como é que é seu restaurante? Não, meu restaurante é aquele que você chega lá e pesca o peixe na hora lá e manda preparar e come. Ele disse: ah, tá. Você vai fazer o seguinte, você vai passar ali na beira do mar ali, tem uns camaradas que tem uns viveiros de tubarão. Compre um tubarão, jogue dentro do tanque dos seus peixes lá. Você é doido, moço? Eu vim aqui para buscar a solução. Você quer a solução ou não? Eu quero. Então faça o que eu estou mandando. Não precisa comprar um tubarão maior do que o tanque, não. Compra um tubarãozinho pequeno, joga no tanque lá. Depois você volta aqui e conversa comigo. Ele disse: mas rapaz, eu já estou arrebentado mesmo. Um problema mais, outro menos, não vai ver diferença nenhuma. Vamos lá comprar esse tubarão. Chegou a escola, o mais marvado que tem aqui. Lembra da história do cara que foi comprar o galo e disse: eu quero um galo ruim. O cara disse: é esse. Pagou tanto no galo, botou o galo para brigar. Na primeira briga o galo morreu. Ele voltou lá com o galo debaixo do braço. Disse: você me enganou. Ele disse: não, senhor, eu cheguei aqui, por que você me pediu um galo ruim? Aqui o galo ruim, se você tivesse me pedido o bom, esse aqui que é o bom de briga. Agora esse aqui que ele vendia é o ruim. Aí ele disse: qual o tubarão pior que tem aqui? O cara disse: esse aqui, lá do Nordeste, do Rio Grande do Norte. Ruim, esse é marvado. Comprou o tubarão, jogou dentro do tanque. Irmão, os peixinhos estavam tudo caladinhos lá. Quando jogou o tubarão lá, pense num piseiro. Os peixes nunca mais tiveram paz. Era o tubarão na cola, e pega, não pega, pega, não pega, pega, não pega, pega, não. E virou um piseiro só. Aí ele pensa que não, o povo começou. Voltou o sabor dos peixes, o negócio está voltando de novo. Eles: compre outro tubarão, porque um só não está resolvendo, não, eu quero outro. Aí ele voltou lá no camarada e disse: rapaz, o negócio funcionou, mas me explica aí, o que é que aconteceu? Ele disse: o problema é o seguinte, seus peixes estavam parados demais, começaram a engordar, e a adrenalina não tem mais sabor do peixe. O que aconteceu foi que quando o tubarão caiu lá, eles começaram a entrar em movimento, a adrenalina no corpo dele começou a dar o sabor que eles precisam lá. Ah, agora entendi. Quer dizer que esse negócio parado demais é problema, é ter que estar em movimento. É por isso que Jesus disse: orai e vigiai. Orai e vigiai. Os teus inimigos não vieram para matar você, eles vieram para fazer você ser vigilante, estar atento, estar de pé, não baixar a cabeça e nem se render. Não tem esse negócio aqui de dizer: veio para matar, não, veio para fortalecer. Veio para fortalecer. Vieram para fortalecer. Não tem esse negócio de: ah, por quê? Não, irmão. É para o nome do Senhor ser glorificado. Ah, porque eu nunca enfrentei um problema na minha vida. Vai conversar com Paulo. Vai falar com Paulo para essa geração que diz hoje aí que nós temos que ser príncipes, intocáveis, temos que ter o melhor da terra, porque quem foi chamado com Deus não pode passar problema. Vai falar isso com Paulo. Vai, com as costas dilaceradas, arrebentado, porque pregava o evangelho como ele é. Vai ter perseguidor? Vai. Mas eu preciso dizer uma coisa para você. Você vai ser igual Bartimeu. Você vai enxergar com os olhos da alma e ninguém vai calar a sua voz. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele perseverou, ele insistiu, ele não baixou a cabeça, ele não desanimou. Aí a Bíblia diz assim, ó, quando Bartimeu gritou, repete isso comigo: Jesus, mais forte, irmão, eu estou gritando aqui já há 30 minutos, você não pode nem levantar a voz um pouquinho, pelo amor de Deus. Repete comigo: Jesus parou. Você pode fazer um apanhado no Novo Testamento todinho.
Satanás tentou parar Jesus várias vezes e não deu conta. Os escribas e fariseus tentaram parar Jesus e não conseguiram. Até Pedro, usado pelo capiroto, tentou parar Jesus, também não deu certo. As turbas inimigas com pedras nas mãos tentaram parar Jesus e não conseguiram. Nada conseguiu parar Jesus, mas o grito de um cego perseverante faz Jesus parar. Jesus parou e disse: manda chamá-lo e diga a ele: o mestre mandou te chamar. Escuta isso aqui. Jesus olha para alguém e diz assim: vai lá e diz que eu mandei chamar. Isso aqui é um grifo meu, tá? Uma conjectura minha. Eu posso conjecturar a partir do momento que eu não fiz a exegese bíblica. Eu imagino que esses que Jesus está dizendo, vai lá e diga que eu estou chamando, foram aqueles que tinha dito: cala a boca que você está perturbando o mestre. Jesus gosta de fazer essas coisas. Vocês lembram de Ziba? Não foi Ziba que chegou para Davi e disse: Mefibosete é um imprestável velho que não vale nada, um aleijado. Aí Davi disse: então é você que vai buscar ele e trazer aqui para mim, o aleijado, e você vai trazer ele numa carroça e ele vai vir aqui para a minha mesa. Então Deus gosta de fazer isso. Jesus disse: vá lá e diga a ele que eu mandei chamar. Alguém chega lá, Bartimeu está gritando, aí alguém diz assim: levanta-te e tem bom ânimo, o mestre mandou te chamar. A Bíblia diz que Bartimeu dá um salto. Eu nunca vi cego saltar, irmão. Mas vai vir um aqui em abril aqui, vai vir cantar, que vocês vão ver, ele dá até pulo mortal. No púlpito ele não vai fazer isso não, né? Aqui não. Mas pensa, pegando, ele é deficiente visual, pensa num moço que canta com graça e autoridade. Vocês vão conhecer ele aqui, mas a autoridade de Deus mesmo. A Bíblia diz que Bartimeu dá um salto. O pai do existencialismo, Soren Kierkegaard, acho que é essa a expressão, ele disse que a fé é um salto na escuridão, mas aqui está a prova de que a fé é um salto nos braços de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Oh, aleluia. Eu gosto muito de um escritor londrino por nome de J.C. Ryle. Ele diz que aqui está o salto da alma. Louvado seja o nome do Senhor. Faz Bartimeu se colocar de pé. E o que eu acho mais interessante é que a Bíblia diz assim: e Bartimeu, colocando-se de pé, arranca de si a capa e joga ela de lado. Sabe que capa era aquela? Aquela era a capa que o governo romano dava para pessoas miseráveis. Qualquer pessoa que não pudesse se manter, se sustentar, que era um miserável, a Roma dava-lhe uma capa. Aquela capa servia como roupa, proteção, cama. E quem tinha uma capa daquela, alguém já se aproximava daquela pessoa, metendo a mão no bolso para dar uma esmola para ela, porque sabia que tratasse de um miserável. Quando Bartimeu se coloca de pé e dá um salto nos braços de Jesus, para ir ao encontro de Jesus, ele tira a capa da miséria e larga fora. Sabe por quê? Ele está enxergando que quem recebe o chamado de Jesus tem que deixar para trás a capa da miséria. A capa da miséria não fará mais parte da vida daqueles que foram chamados pelo Senhor. Eu não sei que capa está sobre você, porque se você fizer um apanhado sobre a vida de Bartimeu, você vai descobrir um detalhe: que Bartimeu não tinha só aquela capa, tinha feridas, tinha traumas, tinha complicações na sua vida, no seu emocional. O cara nunca foi conhecido, chamado pelo nome dele, era chamado pelo nome do pai, a vida inteira à beira do caminho, pedindo esmola e cego. O cara era cheio de traumas, mas a Bíblia diz aqui que ele pega a capa e joga. Que tipo de capa tem estado sobre a sua vida? Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer a você que Ele pode curar você, libertar você. Você pode sair daqui nesta noite com a perspectiva nova, com uma visão nova, com entendimento novo. Ele tem algo de extraordinário e pode fazer na sua vida. Deixa eu ver se eu estou pregando para quem crê. Aleluia. Ele vai ao encontro de Jesus e eu termino aqui. Quando ele chega perto de Jesus, Jesus, olhe para cá por favor, abre a túnica, enfia a mão no bolso da túnica. Olha o que é que Jesus faz. Enfia a mão no bolso da túnica, puxa o talão de cheque.
Ixi, o pregador agora endoidou. Jesus tira o talão de cheque e assina. Como foi que Bartimeu gritou? Jesus, filho de Davi. Aí Jesus assina, filho de Davi. Destaca a folha, só com a assinatura dele em branco. E coloca nas mãos de Bartimeu a folha em branco e a caneta. E diz assim, a assinatura eu coloco, mas o valor, quem coloca é você. Por quê? Porque simplesmente Jesus olhou para ele e disse assim, ó, o que queres que eu te faça? É segundo a sua fé. Aleluia. Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza das coisas que se espera. Hebreus 11:2. Por ela os antigos alcançaram testemunho. Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que tudo que existe não existe do que vemos, mas daquilo que não vemos. Hebreus 11:4. Pela fé Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício. Hebreus 11:5. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Hebreus 11:6. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:7. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que haveriam de acontecer, construiu uma arca para salvar ele e a sua família. Hebreus 11:8. Pela fé Abraão foi chamado para sair da sua terra e ir para uma terra que ele não conhecia. Hebreus 11:27. Pela fé Moisés, não temendo a fúria do rei, abandonou o Egito, preferindo os vitupérios de Cristo. Hebreus 11:29. Pela fé eles atravessaram o mar vermelho pisando em terra seca. Hebreus 11:30. Pela fé rodearam Jericó, até Jericó virar pó. Hebreus 11, do 34 ao 36. Pela fé uns passaram pelo fio da espada, outros escaparam do fio da espada. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5 e verso 7. Paulo diz, não andamos pelo que vemos, andamos pela fé. Oh, aleluia. Sabe o que é que está escrito lá em Romanos capítulo 1 e verso 17, a última parte? E o justo viverá pela fé. Você vai pela fé, volta pela fé, sobe pela fé, desce pela fé, adora pela fé, prega pela fé, canta pela fé, família pela fé, igreja pela fé, escreve pela fé, vida pela fé, filho pela fé, é pela fé. Só quem tem esta fé, levante a mão para o céu, glorifique o nome de Jesus. Quem crê nesta fé, quem tem esta fé, melhor dizendo, vai ficando de pé agora e glorificando o nome de Jesus. Uraba, Shuria, Calaba, Shurabacandarás. Uriabaha, Sheria, Calai, Essé. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Glorificado seja o nome do Senhor para sempre. O que queres que eu te faça? O cheque é em branco. Assine. Irmão, vamos falar a verdade. Se Bartimeu fosse materialista, ele poderia dizer o que é que ele queria. Senhor, eu quero uma capa nova. Então coloca o valor aí, é com você. Senhor, eu quero uma bengala nova. Não, Bartimeu foi além. A fé te faz ir além. A fé te faz ir além. A fé te faz ir além. Você vai valorizar o que tem valor de verdade. Olha o que é que ele diz. Muita gente prega Bartimeu como cego de nascença, mas ele nunca foi cego de nascença. Aqui está a prova. O que queres que eu te faça? Bartimeu diz, que eu torne, que eu volte a fé. Eu quero resgatar o que eu perdi. Eu quero de volta o que me foi tirado. Parece um negócio aqui, eu acho tremendo. Que eu torne a ver. Aí Jesus olhou para ele e disse assim,
Então vá para casa, daqui a 15 dias você volta a ver. Foi isso? Então vá para casa. Depois eu vejo isso aí com você e resolvo o seu problema, mando lá. Foi isso? A Bíblia diz assim, ó, imediatamente. Se você observar no livro de Marcos, aparece a expressão imediatamente cerca de 40 vezes. Como assim? Agora, imediatamente agora. A Bíblia diz assim, imediatamente ele voltou a ver. Aí a Bíblia diz assim, ó, e ele saiu seguindo Jesus, caminho afora. Quem conhecia Bartimeu à beira do caminho pedindo esmola e cego. Quem quisesse ver Bartimeu agora, era seguindo Jesus rumo a Jerusalém. Eu agora vou para Jerusalém. Eu agora tenho uma visão nova, perspectiva nova, esperança nova, alegria nova, vida nova, é tudo novo. Agora eu quero segui-lo. Não sei que água é essa não, eu vou beber. Coloca a mão no seu coração, por favor. Feche os seus olhos. Se você veio aqui e você sabe que um milagre pode acontecer hoje, agora, feche os olhos materiais e abra agora os olhos da alma. Eu quero orar por você. Ele pode fazer o seu milagre agora. Ele pode abrir a porta que está fechada agora, curar a enfermidade agora, visitar o teu parente agora. Ele pode ir naquele hospital agora. Deus, assim como Bartimeu clamou, nós clamamos ao Senhor agora. Nós levantamos a nossa voz e dizemos: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Escuta o meu clamor. Você crê que Ele tem um milagre para você esta noite? Diga glória a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, eu devolvo o microfone. Tem alguém neste lugar que não é crente ainda, que não professa a nossa fé? Levante a mão para eu lhe conhecer. Uma pessoa não evangélica. Alguém que parou na caminhada. Tem alguém? Uma pessoa não evangélica que não professa a nossa fé? Só levante a mão para eu lhe conhecer. Só para eu lhe conhecer. Há alguém neste lugar? Ou é todo mundo crente aqui? Tem alguém? Eu queria convidar você nesta noite não a mudar de religião, que religião não resolve o problema de ninguém. Quero convidar você essa noite a fazer uma aliança com Cristo. Tem alguém que quer fazer uma aliança com Cristo essa noite? Alguém que quer se reconciliar? Que quer voltar? Sai de onde você está. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Se não há ninguém, se todo mundo é crente, eu vou pedir para você, se puder, se não puder eu entendo. Se for marido e mulher pode. E como pode? Abrace a pessoa que está do seu lado e diga para ela: Deus te fará enxergar com os olhos da alma.